5, né, de agosto, né, de 2015, umas lembranças históricas aí, né, patrióticas, mas a gente não está aqui para isso, não exclusivamente, a gente está aqui para continuar aí o debate, a discussão na nossa greve, que a gente tem procurado aproveitar os espaços da melhor maneira possível, no sentido de transformar esse momento, né, de greve que nós estamos vivendo, um momento de reflexão sobre a nossa prática, sobre a universidade pública em que estamos inseridos e o momento crítico que ela vive hoje no Brasil. E a greve nossa surge nesse contexto aí como uma resposta ativa para a gente superar esse momento difícil, né? E nesse sentido a gente tem realizado diariamente atividades no sentido de agregar categoria e dar visibilidade ao nosso movimento, no sentido de que a partir daí a gente possa pressionar o governo no sentido de que possamos avançar na nossa pauta. E hoje, né, nós vamos tratar de um tema que não poderia estar ausente nesse momento que a universidade vive. O tema que a gente vai debater aqui hoje, nessa sessão, é o produtivismo acadêmico e suas implicações no trabalho docente. Para isso, a gente tem o prazer, né, de ter aqui conosco, nessa tarde, um colega, né, um companheiro da UFPB, militante também do movimento docente e de outros movimentos sociais, o professor José Jonas Duarte, a quem, desde já, em nome do comando, eu agradeço por ter aceito o convite e estar aqui conosco para ajudar nesse debate. Então a gente vai chamar o companheiro Jonas Duarte para a mesa, para ele dar o pontapé inicial em relação a esse tema do produtivismo acadêmico. Pode sentar? Fique à vontade. A dinâmica que a gente vai adotar é a seguinte: Jonas vai ter aí um tempo para fazer uma discussão geral sobre o tema. Sei aí que tempo a gente poderia pactuar, por volta de 40 minutos, 50, para você expor em linhas gerais a sua compreensão dessa problemática do produtivismo acadêmico. Em seguida, a gente abre para fazer um debate com a plenária, a quem a gente também agradece desde já. Então, sem grandes delongas, lembrando que a gente está registrando, né, essas atividades para que a gente possa, em seguida, replicar, né, e compartilhar esses momentos que a gente está vivendo aqui na nossa greve com outras pessoas, né, outros movimentos que, por alguma razão, não puderam estar aqui presencialmente conosco. Daí, a ideia nossa de registrar esses momentos, isso ficar bem, né, ser compartilhado, ficar a longo prazo como memória do movimento social. Ok? Então, a palavra está com o Jonas. Boa tarde. É uma alegria estar aqui de novo, né? Essa é a minha universidade, de fato, né? Fui formado aqui, entrei aqui pela primeira vez. A primeira pessoa que eu dei de cara nessa universidade foi José Valdo Cunha, era o professor do curso de Engenharia Agrícola. E sempre ia contar. Olha, eu não sou um especialista nessa temática do produtivismo acadêmico. Eu tenho alguma leitura em função de uma atitude que nós tomamos em João Pessoa quando nos desligamos do programa de pós-graduação em História. Por ironia do destino, quando eu era chefe do departamento de História, um dos compromissos nossos, lá numa disputa acirradíssima que houve, um dos compromissos da nossa chapa era destravar tudo que estava havendo na CAPES e a gente instalar o programa de pós-graduação em História, e nós conseguimos. Foi no meu mandato que a gente conseguiu. Aliás, foi uma peregrinação enorme
até que montamos um projeto que foi aprovado pela CAPES. Depois, isso foi em 2004, acho, 2005, e nós saímos já em 2010, 2011, eu não lembro. E nos reunimos e fizemos um documento que teve uma repercussão interessante em nível nacional, e daí a gente teve que se preparar um pouco para debater. Depois, eu não sei se vocês conheceram um texto da Mariana Chauí, bem forte, atacando o produtivismo acadêmico. Depois teve uma tese de doutorado estudando isso, sobre o produtivismo acadêmico. Depois nós fomos matéria, nós somos fonte de investigação de uma tese de doutorado no Rio Grande do Sul sobre esse tema. E a minha opinião, na realidade, eu vou apresentar aqui para vocês uma visão particular minha, mas uma visão dentro do que nós lemos e assistimos nesses últimos 6 anos, mais ou menos, que temos debatido isso. Qual é a impressão que nós temos? Primeiro, se criou um conceito de produtivismo que não é nacional, de produção acadêmica que não é nacional. E quem criou, quem determinou foram os Estados Unidos. Nós voltarmos ao período do auge da Guerra Fria, havia uma disputa de produção científica entre a União Soviética e os Estados Unidos. E essa era uma verdadeira corrida científica. Tinha a corrida armamentista, tinha a corrida econômica, mas tinha uma corrida científica. E eu lembro que a revista Em Foco, era a revista dos comunistas, trazia muita matéria sobre a produção científica na União Soviética, como uma produção que eles chamavam ciência pura, porque eles desenvolviam muita pesquisa, um conhecimento científico extraordinário, mas eles não tinham recursos para aplicar aquela pesquisa. E que aquela pesquisa era desenvolvida em função das demandas que a sociedade oferecia. Eu lembro, por exemplo, quando houve a primeira cirurgia no mundo de microvasos. Uma criança tinha tido suas pernas amputadas por um cortador de gramas, e eles usaram todo um recurso científico que a Universidade de Pensilvânia, lá na antiga União Soviética, lá na União Soviética, e fizeram aquela cirurgia. E os Estados Unidos respondiam de cá com um quantitativo muito grande de produção científica. E com o fim da União Soviética, certamente vocês lembram, houve uma fuga de cérebros muito grande do mundo chamado mundo socialista para o mundo ocidental. A Alemanha pegou muito daquela ciência pura soviética, a Alemanha, a própria França, mas quem mais? O Brasil pegou uma coisinha. Eu lembro do professor Darcy Ribeiro, quando criou a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UIF, ele dizia: eu vou buscar os cérebros que estão sobrando lá na União Soviética, porque aquilo dali quebrou. E foram buscar, inclusive, muitos russos e ucranianos, né? Naquela época era difícil para a gente distinguir Ucrânia de Rússia, embora estejam em guerra hoje. E os Estados Unidos pegou muito disso, foi quem mais absorveu e desenvolveu todo um aparato, toda uma produção científica sistemática numa velocidade impressionante, né? Porque, com recursos, levou para a universidade o que de melhor em termos de mundo existia. Aliás, tem um belíssimo texto de Fidel Castro dizendo o perigo que é isso, né? Porque você forma aqui no seu país um custo espetacular para você formar um quadro com altíssima capacidade,
depois vem eles com dinheiro e leva e esvazia aqui. Então, os Estados Unidos criaram uma espécie de ranking para o mundo. Os países mais desenvolvidos têm os melhores cérebros e a maior quantidade de produção científica. Daí se estabeleceu e se criou a Sociedade Internacional de Ciência, que estabeleceu o nível de produção científica e a quantidade de produção científica. E, por incrível que pareça, isso foi determinado a partir dos Estados Unidos, o ranking da Sociedade Internacional de Ciência classifica pela quantidade de produção de paper produzido o nível de desenvolvimento daqueles países. Então, quando você pega, isso é notório, hoje as universidades dos Estados Unidos, as melhores universidades da Grã-Bretanha, da França, há uma quantidade enorme de chineses e asiáticos como um todo, mas sobretudo chineses, alguns coreanos e alguns indianos. E ranqueiam essa universidade como as melhores universidades do mundo, digamos, firmado isso pela Sociedade Internacional de Ciência, e é uma produção a rigor de pessoas de origem indianas, de origem chinesas, de origem russas, mas sobretudo chinesas e asiáticas como um todo, né? Coreanas. E ranqueiam essa universidade pela quantidade de produção que tem ali. E esse ranking é o que passou a valer muito claramente a partir de 96, 97, de ranquear as grandes universidades no mundo. De ranquear, o ranking da universidade era esse quantitativo de produção de teses, era de teses de doutorado. Então, as universidades que têm o maior número de teses publicadas têm os primeiros, estão melhores ranqueadas. Então, esse formato da Sociedade Internacional de Ciência, ele foi adotado no Brasil a partir do governo Lula. 2005, 2006, o Brasil resolveu adotar esse método de sistematização para se ranquear no mundo. À medida que você é um país que produz muito, você é um país que está entrando no mundo desenvolvido. A classificação para ser um país desenvolvido tem muita relação com a quantidade de teses produzidas, com a quantidade de paper e também agora, né, com a qualificação daquilo ali. E essa qualificação é dada por organismos internacionais vinculados à Sociedade Internacional de Ciência, que é controlada pelos Estados Unidos. Então, o Brasil, nos anos 90, não pôde fazer isso, né? Não podia fazer isso porque as universidades estavam... Se as universidades hoje estão numa situação difícil, nos anos 90 estavam muito pior, quebrado. Eu fui chefe de departamento nos anos 90, você não tinha um papel para fazer um ofício, uma declaração. Nos anos 2000 e 2004, depois que a situação na universidade começa a melhorar e começa a haver uma expansão estimulada pelo governo, uma expansão do ensino superior e, sobretudo, uma expansão da pós-graduação, o Brasil entra nessa lógica para ser, no mundo da ciência, reconhecido como um país desenvolvido. E, infelizmente, entra nessa lógica do quantitativo. Né? Isso que vem se desenhando em meados dos anos 90 passa a ser assumido como uma tarefa do Brasil, uma tarefa dada pelo Ministério da Educação com seus órgãos de fomento, sobretudo a CAPES, a partir dos anos 2000. Para isso é reduzido o tempo ainda no final dos anos 90, é reduzido o tempo de doutorado, o tempo de mestrado,
e é exigido um nível de produção, de produtivismo, né? Um nível de quantitativo, uma quantidade de produtos muito maior. Eu diria que aí nós entramos num processo taylorista, né, Luciano, fordista, em que você tem que produzir em série uma quantidade X de material, porque o Brasil pleiteia entrar no ranking das grandes universidades do mundo. Eu digo Brasil, mas eu não vou ser justo, né? Isso não é um fenômeno só brasileiro, não. Eu tive o prazer de conviver em São Paulo com o pessoal da China. A China é pior do que isso. É pior do que o Brasil. O que é cobrado para produzir é muito maior. Bem, então aqui no Brasil essa cobrança, no meu modo de ver, dos companheiros, a gente acha que de certa forma desvirtuou o papel em alguns momentos e desvirtuou em outros seriamente o papel da universidade, digamos assim, o papel da universidade e o papel da pós-graduação, a pós-graduação como um ambiente por excelência da pesquisa científica. Por quê? Porque se a quantidade passa a ser o valor máximo, a quantidade passa a ser o fator determinante, o tempo passa a ser o medidor, o definidor dessa produção. Então você reduz a pós-graduação de mestrado de 4 anos para 2 anos, com 6 meses de prorrogação, era 4 anos com 6 meses de prorrogação. Quando você reduz, você reduziu o tempo porque você exige um produto mais rápido. Então, se nós tomarmos isso como base, a gente avalia que há uma perda na qualidade. Há uma perda na qualidade, por quê? Porque pesquisa demanda tempo. Para ser científico demanda um método, demanda experimentos, demanda comprovação e demanda tabulação, organização e resultados. Qualquer pesquisa na área técnicas, você precisa de um tempo, precisa de amadurecer aqueles dados, analisar os dados, e quando você tem um tempo comprimido e tem que produzir, você não tem você sacrifica a pesquisa. Essa é a leitura que a gente fez. Na área de humanas, é bem notório isso, né? O tempo reduz a condição de maturação da pesquisa, do pensamento, da reflexão, de aprofundar o determinado tema e de ter uma pesquisa de campo concreta, com informações, com algo que você aprofunde aquela temática. Bem, isso é um fato. Isso passou a ocorrer no Brasil a partir de 2006, 2007, e de 2011 para cá tomou proporções que eu acho danosas à academia. Por quê? E no caso do Brasil, eu não tenho condições de analisar na Índia e na China, quando o rapaz me disse que lá é assim também. Mas por que no Brasil eu acho que isso trouxe danos à academia? Vamos lá. Nas ciências da saúde ou nas ciências exatas, a academia ela tem que produzir um sujeito com uma visão geral. Essa é a ideia da educação em nível superior, com uma visão geral do mundo, com conhecimento capaz de se situar no mundo em que ele está inserido, com uma visão crítica desse mundo, a academia para formar a crítica, e com a capacidade de dar respostas criativas. Ao mesmo tempo que esse sujeito precisa ter essa formação, ele precisa ter uma formação técnica profunda para dominar o seu objeto de pesquisa, o seu objeto de trabalho.
seja nas áreas técnicas ou na área de saúde. Você tem que ter um engenheiro que conheça o mundo que ele está, o mundo que ele está inserido, portanto, ele tem que ter uma visão, tem que ter contato com pensamentos filosóficos, com conhecimento histórico, com conhecimento sociológico do mundo, minimamente, e tem que ser um sujeito profundo naquilo que é o objeto do seu trabalho. Um engenheiro, ele precisa conhecer em profundidade o seu tema, o seu material, o seu métier de trabalho. Ora, quando você comprime o tempo, você corta alguma coisa, você passa a formar pessoas com deficiências. Ou você corta de um lado ou de outro. É evidente a redução da capacidade crítica dos nossos engenheiros, por exemplo, dos nossos engenheiros e dos nossos médicos formados na academia. Por quê? Porque aboliram praticamente essa parte sociológica, filosófica de vida e dão prioridade à parte técnica, porque o tempo é pouco e urge formar, e urge produzir e colocar esse sujeito no mercado. Na área humana, na área sociais, ora, se castra o debate, em função do tempo, e esse tempo, como eu falei, em função da quantidade de produção que precisa se colocar no mercado, se castra a discussão, se não aprofunda-se esse pensamento, traz para formações rasas, sem grande profundidade filosófica, sem grandes estudos históricos, sem a complexidade que requer o estudo de qualquer ciência humana, de qualquer ciência social. E transforma, me desculpe a expressão, não é, mas eu estou dizendo que eu sou um professor de universidade também, e nos transforma em pessoas rasas, braçais, eu diria, que precisa produzir, responder a essa demanda internacional, essa demanda, digamos, mercadológica, que precisamos produzir como autômatos em todas as áreas, produzir muito para ranquear a universidade e ranquear o país. Bem, é isso que eu vejo, é isso que eu estou percebendo, é essa leitura que eu faço, e foi isso que nos levou, eu, professora Regina Célia, professora Regina B.A. e professor Ângelo Pessoa, discutimos isso aqui, estávamos maltratando muito. Pessoalmente, você, no meu caso, eu posso falar do meu caso particular, eu sou um cara que eu acho que o meu conhecimento, eu venho do campo, eu sou filho de agricultor, sou do sertão brasileiro, sertão nordestino, das terras secas do Brasil. Tentei fazer engenharia agrícola para responder ao meu lugar, não deu, mas eu fiz história, fiz história, fiz economia para compreender isso. Então, como é que eu, que vivo metido, trabalhando dia e noite com as organizações sociais do povo, porque eu bebo nessa fonte de sabedoria, vou fazer isso e tá como um autômato produzindo um texto para atender às exigências dessa lógica da CAPES e da academia. Então eu me sentia um rapaz incapaz, eu me sentia um professor improdutivo. Eu disse, mas tanto que eu trabalho, eu faço reunião, eu organizo curso, eu coloco camponeses na universidade, eu organizo verdadeiras escolas no campo, estudo feito um danado, e sou um cara
para esses medidores, para esse método de medição da CAPES, absolutamente incapaz, porque não estou atrás de produzir aqueles papers, aqueles textos. Então eu me sentia muito mal com aquela situação e me sentia desonesto com o programa de pós-graduação. E aí nós discutimos, eu e os demais colegas, e fizemos um documento. O presidente do comitê da CAPES era o Carlos Fico. Ficou chateado lá, a história veio aqui, nos reunir, como é que vocês fazem documentos, se retiram do programa discutindo isso. Mas nós estávamos nos sentindo muito mal. Por que eu me sinto mal, particularmente? Eu acho que é um desrespeito à sociedade brasileira, uma universidade que nós temos está preocupada em se ranquear para ser um país desenvolvido. Eu lembro do professor Florestan Fernandes. O professor Florestan Fernandes diz o seguinte: não existe ciência neutra, não existe conhecimento neutro. Até quando você pensa que é neutro, você está servindo a alguém. Então, ora, eu acho que a universidade brasileira foi criada para a burguesia, pela burguesia, para servir a burguesia, mas ela não, nós entramos aí. Eu acho que o meu conhecimento, minha colaboração não pode ser para manter o status quo da sociedade brasileira. Eu procuro que meu conhecimento, que minha atuação na universidade venha negar essa estrutura, sirva, dizendo claramente, às classes trabalhadoras do meu país, ao povo trabalhador do meu país, que é historicamente superexplorado por uma burguesia local, associada a uma burguesia internacional. Então, ora, por que eu me curvar a isso? Porque nós iríamos continuar curvados a essa lógica, que eu acho que é uma lógica que serve ao status quo. Por quê? Essa lógica produtivista. Por quê? Porque retira do professor, retira do cara que está aqui dentro da universidade, do pesquisador, o seu principal instrumento, que é a crítica, que é a capacidade crítica, que é o desenvolvimento de seu instrumental, de sua arma principal, que é o saber, e um saber crítico. O crítico que eu digo não é essa crítica ser do contra, não. O crítico que eu digo é a capacidade de ver o fenômeno, sair do fenômeno e a essência e buscar compreender a sua totalidade. Então, os nossos professores, mesmo que bem formados, à medida que ele entra nessa lógica produtivista, ele perde a capacidade de ser esse sujeito crítico. E à medida que ele deixa de ser esse sujeito crítico, ele deixa a universidade produzindo mão de obra, produzindo, digamos, cérebros sem capacidade de criticidade, ou seja, alimentando o sistema, alimentando a lógica e mantendo, perpetuando o sistema que está aí. Então eu creio que uma coisa não está dissociada da outra, que o processo, o produtivismo exigido na academia, eu digo na academia só, mas nos institutos de pesquisa também é isso, né? Leva à produção de um conhecimento descolado das necessidades da sociedade. Isso eu acho uma violência contra o Brasil. Eu acho que nós teríamos que ser humildes e querer que a nossa universidade, quando eu digo isso, as pessoas dizem, mas aí você está pensando numa universidade utilitarista. Não se trata disso. Mas mesmo que fosse, seria melhor. Nós temos uma universidade que desse respostas às necessidades do povo em todas as áreas, na área de saúde, na área de tecnologia, né, na área de exatas como um todo, na área das ciências sociais, na área das humanas. Nossa, como o nosso povo está precisando de nós historiadores, né? Como o nosso povo que está aí
embebecido por esse ódio fascista crescente, está precisando que nós, historiadores, cheguemos com a história para ele, olha, rememoremos, como dizia Peter Buch, né? Não esqueçam que, não podemos deixar esquecer o que é a história. Né? As pessoas pedindo aí golpe militar, ditadura, fascismo, né? Eu vi nas manifestações de outro dia, eu vi um cara com um boneco de Hitler e outro de Médici. Né? Você já imaginou como nós, historiadores, estamos precisando, estamos sendo necessários para essa sociedade? Nós não podemos nos dar o luxo de dizer, eu não sou militante, eu sou neutro, eu vou produzir uma história dissociada do mundo que eu vivo. Não. Nós temos que estar engajados e vendo todos os embates que tem na sociedade e nos posicionarmos nessa sociedade. E eu acho que isso é a academia brasileira, isso deveria ser a academia brasileira. Isso é o que precisa ser a academia no Brasil, dar respostas às enormes necessidades, seja social, seja tecnológica, seja na saúde, e seja no conhecimento, nas ciências humanas que o Brasil precisa. E à medida que tem essa lógica produtivista, descola esse conhecimento que está sendo produzido dessa demanda, dessa necessidade. E aí descola a universidade da necessidade do país. Então eu creio que esse chamado produtivismo acadêmico é em decorrência dessa lógica de uma universidade conivente, uma universidade que aderiu ao sistema. E a gente tem se negado a isso. Lógico que é muito ruim você estar fora da pós-graduação, viu? É muito ruim. Nossa, primeiro que os educandos que são mais críticos ficam sem ter, professor, eu queria você para me orientar. O cara que está me orientando lá é um cara que não quer nada com a vida, quer só corrigir aquilo, vai discutir as coisas, ele discute só o textozinho, não contextualiza, é muito ruim o pensamento crítico, ou as pessoas que têm o pensamento crítico estarem dentro, fora, sobretudo dos programas de pós-graduação. É muito ruim porque a gente perde, a gente entrega o programa de pós-graduação a um pensamento produtivista. Mas eu acho que essa coisa chegou a um ponto, me parece que isso está sendo por dentro da CAPES, isso está sendo bem questionado. Há 10 anos atrás, 6, 8 anos atrás, ninguém discutiu o que era produtivismo acadêmico, ninguém tinha essa crítica tão forte que está sendo feita. E hoje a gente já sente muitos textos, como eu falei, teses de doutorado abordando essa temática. Eu acho que é positivo. Eu sou ousado, eu não sei se vocês sabem, eu já organizei um curso de graduação em História, já estou na 3ª turma, nós organizamos lá, nós estamos na 3ª turma do curso de graduação de História para lideranças do MST e assentados da Reforma Agrária. É uma experiência assim maravilhosa. E nós organizamos um curso de pós-graduação nessa mesma direção. Eu sou coordenador de estudo, a qualquer dia ele me elimina da universidade. Porque se eu não encontro espaço na universidade para esse trabalho com os setores, digamos, os de baixo da sociedade, aí a gente vai buscar fora. Então, a gente agora acaba de fazer um curso de especialização nesse formato da pedagogia da alternância, com a pedagogia do movimento, do MST, dentro da ideologia da pedagogia socialista e dentro da universidade. E agora eu estou com uma empreitada enorme, já estou trabalhando nisso. Nós estamos montando um mestrado, um programa de pós-graduação
para assentados da reforma agrária. Nós já conseguimos que o PRONERA, eu sou da Comissão Pedagógica Nacional do PRONERA, o Programa Nacional da Educação na Reforma Agrária, e nós já conseguimos que o PRONERA alterasse o seu manual, o manual do PRONERA, para incluir mestrados. E nós vamos, se der tudo certo, a partir de 2016, Cunha, criar um programa de pós-graduação em nível de mestrado, nessa perspectiva, para assentados da reforma agrária, dentro da pedagogia da alternância. Já comecei a negociar na CAPES, dentro da pedagogia da alternância, e que o cursando, o educando, o pesquisador, ele tenha como tarefa fazer a pesquisa em campo. O trabalho, a ideia é que o mestrado seja História Agrária e Movimentos Sociais na América Latina. Então, mesmo dentro dessa estrutura produtivista, eu acho que tem surgido coisas bem interessantes. A gente estava em Brasília agora e eu fui escalado para fazer uma fala para o presidente do CNPq e o ministro Patrício Ananias, porque os nossos projetos no CNPq ficam dentro da coordenadoria de agronegócio. Ora, a gente trabalha com a agricultura familiar japonesa e ficamos lá dentro do agronegócio. E eu fiz um discurso meio duro, dizendo, presidente do CNPq, eu não sei o nome dele, é Herman, mas é tanta consoante sobre o nome dele que eu não consigo dizer. Nós não podemos aceitar. O PRONERA é hoje um dos organismos que mais coloca recursos no CNPq. E a gente fica subordinada à coordenadoria de agronegócio. E ele me respondeu, depois a gente até que se entendeu um pouco, mas ele respondeu o seguinte, e é essa concepção que está na cabeça deles. O que é que ele disse? Meu caro, ciência não tem classe. Ciência está acima disso. Então, não interessa que seja agronegócio. A gente produz ciência. Para quem você vai levar é outra coisa. Mas a ciência não tem compromisso nem com o agronegócio, nem com a agricultura camponesa. É essa concepção que eu acho lamentável. E essa concepção é o que norteia esses órgãos de fomento, sobretudo a CAPES, e que favorece, lógico, ao status quo. Eu acho que eu tentei dizer aqui por quê, como na prática, concretamente, como isso tem favorecido o status quo. Como eu sou um sujeito otimista e insistente, persistente, o presidente do CNPq levou umas boas pancadas com essa visão. Nós montamos lá uma mística que o pessoal do MST fez, mostrando a ele que não, citamos Thompson, citamos Hobsbawm, mostramos o pensamento de Florestan Fernandes. E no final ele disse, tudo bem, vamos, vocês têm razão, eu acho que dá para a gente conversar isso. Eles percebem que essa estrutura criada, altamente produtivista, não está servindo ao país. Não pode servir ao país. Ela serve aos setores dominantes que estão aí. Agora, falta aí um compromisso dessas pessoas. Interessante, são pessoas de partidos políticos até ditos de esquerda, mas com a visão de que ciência não tem, a ciência é neutra. Então, é isso. E eu acho que, não sei se vocês acompanham essa história dos rankings das universidades, se vocês verem lá, nesse ranking estabelecido pela Sociedade Internacional de Ciência, os chineses tinham lá uma universidade, há 10 anos atrás, ranqueada, nas 100 melhores do mundo. Hoje, já tem 40 e tantos, e o critério básico é a produção. É a produção. E esse chinês, amigo meu, que
esteve comigo lá, eu conheci em São Paulo, ele estava na USP, e eu conheci em São Paulo, mas depois a gente, Morro de São Paulo, na Bahia, né, a gente teve junto. Ele disse que há uma diferença entre o Brasil e a China, embora os dois busquem muito a produção. Na China, a pesquisa não é determinada pelo indivíduo junto com o pesquisador, mas pelos organismos estatais. Então, de certa forma, eles estão respondendo que se o Estado, se os setores governamentais representam o povo, que a sociedade cobra, né? Vamos aí a discutir o nível de democracia deles lá. Eu conheci duas experiências fantásticas de produção de ciência vinculada aos interesses populares. Duas experiências. Uma na Venezuela chavista. Em 2010, 2011 eu estive na Venezuela e tentei trazer o reitor de lá. Como é a experiência lá? Há universidades que estão sendo criadas lá, são universidades, eles ainda chamam universidades experimentais. A Universidade Francisco Miranda, no estado de Carabobo, na Serra de Falcão. Fantástico. Como é a universidade lá? O conselho dirigente da universidade, o conselho de ensino e pesquisa da universidade, é constituído de forma paritária por estudantes, professores e comunidade. Então, a comunidade organizada, a sociedade civil organizada, tem presença no CONCEP, na direção da universidade. E a pesquisa a ser desenvolvida, ela é apresentada pelos estudantes e apresentada pelos demandantes, pela sociedade civil organizada. Lá é uma região de semiárido, como a nossa aqui, e é muito forte lá a caprinocultura. Então há muitos problemas na criação de caprinos e a universidade está pesquisando outras coisas, como aqui no Brasil, né? A universidade pesquisa coisas altamente refinadas e o cara quer saber como resolve o casco do caprino não cair no tempo de inverno. Mas não tem um pesquisador que vá resolver aquilo. Então, lá, quando você participa, nós participamos de uma reunião do Conselho de Ensino e Pesquisa, tem outro nome, não é CONCEP aqui, como nós chamamos. Eles apresentam efetivamente o que é que a comunidade está querendo como resposta. E ali há uma discussão até chegar a um consenso o que vai ser pesquisado. Não sei se pode dizer que é uma universidade utilitarista, mas o povo se sente bem que a universidade que eles sustentam, que ele mantém, está dando resposta, pensando e problematizando os problemas dele, e não problemas inventados. Do mesmo jeito é na área de história. E lá é uma área muito rica em história, a primeira resistência, primeiro emancipação dos escravos venezuelanos foi lá. É uma serra bastante rebelde, historicamente rebelde, muito interessante. Então essa foi uma experiência espetacular que a gente conheceu. E a outra foi o ano passado. Eu estava em Cuba, eu estava também. As universidades que eles chamam micro-universidades, nos municípios, também esse mesmo caráter. A pesquisa e a extensão e a universidade, ela é feita a partir de discussão e até o ensino, de discussão, estudo e efetivamente se concretiza o que vai ser estudado, o que vai ser pesquisado a partir de diálogos com as comunidades no município, em Havana, que eles chamam, aliás, eu tenho um livro fantástico sobre isso, que eu trouxe de Cuba no ano passado, sobre essa experiência das micro-universidades, que também são em função da resposta. Veja,
Outro dia o cara estava dizendo quantas teses já tem produzidas no Brasil, quantas teses já foram produzidas no Brasil entre 2010 e janeiro de 2015. É algo em torno de 16 mil a 17 mil teses de doutorado. Eu fico pensando quanto de papel está ali, quanto daquele papel vai ter retorno, quanto de conhecimento tem ali e quanto de conhecimento, daquele conhecimento vai ter retorno para a sociedade brasileira. Nós fazemos uma greve como essa, e olha, eu fui o primeiro que levantei a voz por essa greve, acho que é uma greve justa, estou na greve, claro. Mas cadê a sociedade? Às vezes eu fico me perguntando, a sociedade sente falta da universidade? Ou uma pergunta mais direta, a sociedade que nos mantém o nosso salário, que é baixo, tal, mas se comparar com o salário da sociedade é alto, ela sente falta da produção de conhecimento nosso, no geral? Talvez sinta falta da produção do conhecimento do pessoal lá que produz, por exemplo, conhecimento sobre a farmacologia das plantas, tal e tal, tal. Mas a sociedade sente falta do que eu estudo, do que eu produzo, do que eu escrevo, do que eu trabalho. Às vezes eu fico me perguntando, às vezes eu fico me sentindo frustrado com isso, né? Eu acho que a nossa honestidade cidadã e acadêmica deve ser sempre isso. A gente precisa servir a sociedade. E na sociedade a gente precisa fazer um recorte de classe. Você está servindo a quem? A que projeto de sociedade? Está servindo ao projeto capitalista? Para quê? A barbárie que está se instaurando aí, cada vez mais acentuada, né? Nós não temos o dever moral, o dever cidadão, todo o nosso conhecimento, toda a leitura que a gente fez, todo o conhecimento acumulado nessa coisa maravilhosa que é a universidade. Nós não temos o dever cidadão de nos contrapor, nos posicionar e nos contrapor a essa lógica terrível que é o sistema capitalista. Ou alguém ainda tem ilusão que o capitalismo vai levar para alguma coisa, vai dar alguma liberdade, algum direito ao povo? Não tem com que se iludir. Então nós temos que nos posicionar. Não é uma profissão de fé, como o religioso faz. Eu tenho que ser cristão, porque não se trata disso. Qualquer análise mais acurada, você percebe. Eu estou escrevendo um texto comecei em 2008, faz quantos anos? 7. E o título do texto é Parafernália de um defunto insepulto. É o que nós vivemos e assistimos. Tudo isso é parafernália porque nós não conseguimos enterrar esse defunto mal cheiroso que é o capitalismo. Nós não conseguimos, ele está morto e continua trazendo danos terríveis para a gente, porque nós não criamos força para superá-lo. Nós não criamos nada que supere ele, que supere o sistema. Isso é uma derrota. É uma derrota para nós da academia. Eu não estou aqui com ideologia, não. Estou aqui falando como cidadão, como professor universitário. É uma derrota para a academia no Brasil se sujeitar a essa lógica. É uma derrota. E como nós somos sujeitos dessa academia, nós estamos derrotados nesse processo. Pessoal, eu não falo muito, mas aí a gente abre para um debate entre companheiros aqui, uma palestra, um debate para a gente aprofundar essas questões. Ok. Bom,